Olá, bom dia a todos os membros, todos os congregados, todos os simpatizantes da comunidade evangélica de oração Kadosh. Estamos ali em Ourinhos, tá? Na Gastão Vidigal, fechado por esses dias, porque assim a lei tem nos instruído, tá? Em mais breve retornaremos aos horários de cultos normais. Vamos meditar na palavra do Senhor hoje em Isaías 55, onde que fala assim: todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, e comprai sem dinheiro e preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vindes a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe, governador de povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode invocar, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, e ele se compadecerá de vós. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar sementes ao semeador e pão ao que comem. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que apraz, e prosperarás para que a designei. Saireis com alegria e em paz, sereis guiados. Nos montes e nos outeiros romperão cânticos diante de vós, e todas as árvores dos campos baterão palmas. Glória a Deus. Essa palavra aqui, Deus fala a respeito da sua abundante graça, né? Abundante graça do Senhor. Ele oferece a graça, a misericórdia dele a todos aqueles que o buscam. Deus não é um Deus de vingança, não é um Deus que planeja, eu falo assim, meticulosamente fazer o mal. Não, Deus não. O plano de Deus nunca foi esse para a humanidade. Tanto que ele colocou as leis, as ordens, os decretos, e desde o início ele falou: se vocês cumprirem, fazer assim, 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 vocês vão ter um resultado. Agora, se vocês não fizerem isso, fazer de outra maneira, vocês vão ter outro resultado. Isso aí não é castigo, isso aí é você colocar as ordens, tá? Colocar os decretos, falar: isso aqui você tem o resultado final tal, e isso aqui você tem o resultado final tal, tá? Você pode escolher qualquer um. Não tem... Para Deus não vai ser indiferente qual caminho você vai escolher. É lógico que o resultado desses caminhos depende da escolha. Mas Deus não planeja falar assim: não, vou acabar com tudo isso, com tudo... Não, ele coloca sempre as opções. Ele fala: todos vós que têm de sede, quer dizer, o que tem vontade, tá? O que quer saber das coisas espirituais mais do que as coisas materiais, o que tem sede de Deus, de saber da eternidade, os que têm sede de conseguir a salvação, os que têm sede de praticamente ver a face de Deus, que um dia nós veremos a face de Deus, vinde às águas. Por quê? Porque essas águas são de graça. Jesus Cristo, quantas vezes ele falou que jorrava a fonte de águas vivas, daqueles que creem nele, né? Então fala: vinde às águas vós, os que não têm dinheiro, vinde comprar, quer dizer, obtei
de forma que não o dinheiro possa comprar. Comprar, como é que você compra essas águas? Primeiro você crendo que Deus concedeu a salvação. Você não consegue comprar essas águas se você não crê. A moeda, vamos falar, se tivesse uma moeda de troca, que você tinha que pagar isso aí, é você crer. Tá? Se eu não creio, eu tenho duas estradas aqui. Essa, vamos supor que essa aqui vai me levar direto ao ponto que eu preciso. Tá? E essa aqui, ela vai me distanciar de onde eu preciso ir. Se eu crer que essa aqui me leva para o destino que eu preciso, e eu seguir essa estrada, eu vou chegar no ponto que eu preciso. Agora, se eu não crer, e eu escolher uma estrada aleatória, eu posso andar aí praticamente ao lado dessa daqui. Vamos supor, eu andaria ao lado, mas nunca chegaria no meu destino. Eu trabalhei muito tempo com aviação. Então, uma navegação aérea, quando você planeja fazer um voo, tá? Você calcula a deriva, você calcula o lado do vento, posição do vento, você calcula a declinação magnética, você tem que ter vários fatores para você chegar no seu destino. O destino, vamos supor que o destino é o reino dos céus, tá? Qualquer variação do avião na proa, seja 5 graus, vamos supor, tá? Que seria muito pouco diante dos 360 da circunferência. Se você desviar 5 graus, tá? Você mantém essa proa de 5 graus, cada vez você vai se distanciar mais do destino seu, tá? Então vamos supor, se fosse um braço de 1000 quilômetros para chegar, você distanciando 5 graus, você ia chegar muito, muito longe do seu destino. Então, comparando isso aí com a aviação, que tem muitas histórias de aviação, né? Que o piloto chega num ponto achando que é o destino dele e fala, bom dia, Senhor. E a resposta das pessoas que estão na Terra é buenos dias, Senhor. Quer dizer, ele foi totalmente do lugar, distante do lugar que ele se propôs. Então, ele fala que, vinde a mim, vós que tem sede, os que querem a Deus, os que querem buscar a Deus, os que querem receber algo de Deus, vinde a mim, porque é de graça. Deus nunca cobrou nada de ninguém, tá? Nunca cobrou nada de ninguém. Deus nunca colocou um preço, tá? Para que você tivesse o perdão dos pecados. Ele fala aqui, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Né? A nossa dificuldade é que nós nos prendemos nas coisas materiais de forma tão grande e tão intensa que nós não buscamos mais Deus na intensidade do que Ele quer que busque. Nós nos dedicamos tanto tempo para ganhar o sustento, para ganhar o mundo. Vamos ganhar o mundo aqui, ó. Vamos ganhar o mundo. Para ganhar o mundo, que nós esquecemos das coisas espirituais que regem esse mundo. Esquecemos das coisas espirituais que estão por trás desse mundo, que de alguma forma nos auxilia, seja através do Espírito Santo, seja através dos anjos de Deus, porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor trabalham para aquele que o temem, né? Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Então, nós gastamos dinheiro, gastamos tempo naquilo que não vai nos trazer benefícios na eternidade. O que nós conseguimos hoje vai nos trazer benefícios para o nosso tempo. Podemos levar uma vida razoavelmente boa, né? Que, como diria o pastor Juraci, 2 céus. As pessoas que vivem em 2 céus, a vida da riqueza daqui e ainda a vida da eternidade com as bênçãos espirituais, porque essas pessoas escolheram servir a Deus mesmo com o dinheiro, tá? Porque muitos, quando estão na posição favorecida, afastam do caminho de Deus. Ele fala aqui, gastar dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Por que não satisfaz? Porque quanto mais a gente tenha, mais você quer. Essa é a lei natural que parece que está dentro do ser humano.
Se eu tenho uma coisa, eu quero duas. Se essa aqui está ficando velha, eu quero uma terceira. Tá? E aí vamos como que fala? Estamos nos ocupando de coisas materiais. Ouvi atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. Ouvi atentamente a palavra de Deus. Retenha, comei, ou seja, ingere para dentro de você a parte boa, tá? A parte da palavra de Deus, o que é bom, porque toda a palavra de Deus é boa. Apesar de ter palavra de juízo para nossas vidas, mas mesmo assim a palavra de juízo é para nos alertar que a nossa desobediência pode acarretar o juízo. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Olha só. Por que Deus promete que a nossa alma viverá? Se Ele promete que a nossa alma viverá, não dá a entender também que a nossa alma pode perecer de alguma forma? Né? Então, se a nossa alma, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ele fala, inclinai os ouvidos, ou seja, preste muita atenção. Você viu que o versículo anterior ele falou aqui, ouvi-me atentamente. Agora ele fala, inclinai os ouvidos. Quer dizer, ouça a voz de Deus, ouvi atentamente e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Glória a Deus por isso. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Quando você vem a Deus, quando você ouve a voz de Deus, quando você inclina a voz de Deus, quando você vai a Deus, a vossa alma viverá. E ainda Deus faz uma aliança perpétua. O que é uma aliança perpétua? Aliança para a eternidade. Aliança para as coisas futuras. Para as coisas que o cientista não consegue explicar, tá? O cientista não consegue explicar a vida futura. O que temos hoje é relatos de pessoas que morreram, voltaram, assim, num momento de cirurgia. Aí entra as pessoas falam, isso é um lapso da memória, o negócio tá bom, então vamos dizer que fosse isso. Mas tem coisas espirituais, tem coisas que Deus promete aqui que a vossa alma viverá, e isso ele fala aqui que é uma aliança perpétua, que consiste, versículo 3, nas misericórdias, tô lendo em Isaías 55, versículo 3, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, ou seja, prometida a todos os seus descendentes. E eis que eu o dei por testemunho. Deus falando, eu dei ele como testemunho, como príncipe, como governador de povos. Eis que chamará uma nação, tá? O versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Oh, glória a Deus. Então é tempo de buscar o Senhor. É tempo de invocar o Senhor. Ouvir atentamente. É tempo da sua alma reviver. A sua alma viverá. Porque isso é uma promessa de Deus. Busque ao Senhor. Mas como que eu busco ao Senhor? Ore fervorosamente. Busque a Deus na intimidade. Busque a Deus na sua oração. Mas como que eu oro a Deus? É você falando com o Pai, tá? Mediante Jesus Cristo. Você e Deus. Você não pode chegar diante de Deus. Por quê? Porque você é pecador, Deus é santo. O que acontece com o pecado perto de Deus? É destruído. O que Deus colocou? Jesus Cristo, o nosso intermediário. Por quê? Porque Jesus Cristo foi santo e ele pode chegar diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote hoje. Ou seja, as orações que eu faço por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, ele transmite a Deus. Ou seja, é como se a nossa oração já chegasse diante de Deus. E se eu colocar qualquer outra coisa para me pedir? Vamos supor, surgiu um outro aqui, tá? Surgiu um outro aqui. Não tem como. Porque a Bíblia fala que foi constituído um só mediador. Ou seja, um que estivesse no meio entre os homens e Deus. A saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós não teríamos condições de chegar diante de Deus, porque pelo nosso pecado que nós praticamos, vivemos, nós seríamos destruídos. Então foi constituído um sumo sacerdote
para que levasse diante de Deus as nossas petições. E através do Espírito Santo dele, que está dentro de nós, tá? Chegamos essas orações até Deus, e Deus nos purifica, nos santifica e perdoa os nossos pecados. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Por que enquanto está perto? Porque tem um período, tá? Que a misericórdia de Deus vai durar. Mas você vai falar, a misericórdia de Deus não dura para sempre, como está na Bíblia? Dura para sempre, tá? Até juízo de Deus é misericórdia. Ô Senhor, até juízo de Deus é misericórdia. Vai chegar o dia do juízo de Deus. Vai chegar o dia, a Bíblia fala que a vara da graça vai ser quebrada. O que a vara da graça vai ser quebrada? Vai ter um tempo que a graça de Deus vai se interromper sobre essa terra, tá? Não a misericórdia, a graça, certo? A graça vai se interromper. E quando a graça se interromper, nós não temos mais maneira de chegarmos a Deus. Ele fala, então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai ter tempo que você não vai poder achar Deus mais, tá? Porque você vai ter, já vai estar, os que morrerem já vai estar em prisão. Buscai enquanto se pode achar. E qual que é o tempo de buscar Deus? É hoje. Qual que é o tempo de você invocar o Senhor? É enquanto Ele está perto, enquanto Ele está por aqui. Deixa o perverso, ó, o versículo 7, Isaías 55, 7. Deixa o perverso o seu caminho. Deixa o perverso o seu caminho. O que você pratica que, por um acaso, pode estar contra a palavra de Deus. Deixa o perverso o seu caminho. Deixa de fazer as coisas erradas. Deixa de fazer as coisas que não agradam a Deus. O iníquo, deixa os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e Ele se compadecerá de vós. Converta é mudança de rumo, tá? É mudança de direção. É mudança de pensamento. Nós, às vezes, colocamos os pensamentos da nossa fé, tá? Através das tradições. Gente do céu. Se vocês estudassem a história da igreja, vocês iam fugir da tradição de maneira como um cachorro corre de uma cobra, sei lá, de uma maneira desse tipo. Vocês iam fugir das tradições. Porque as tradições, elas, por incrível que pareça, elas eram para servir os homens, não para servir a Deus. Para desviar. Israel pecou. Meu Deus do céu. Israel chegou num tempo de Deus, falou, vou tirar essa nação da terra deles, vou mandar eles como os escravos, para ver se lá eles buscam a minha face. Ver se lá eles buscam o Deus verdadeiro. Porque Israel buscava um Deus que não era verdadeiro. Certo tempo da história, não que hoje, bom, apesar que hoje também está difícil. Nós vemos que eles desviaram de Deus, assim como nós estávamos, a Bíblia fala que estávamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus não podia chegar em cima de nós, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. E quando a luz de Deus chega na minha mente, no meu coração, em mim que sou treva, tá? Se eu não clamar pela misericórdia de Deus, essa luz vem como juízo. Agora, se eu clamo pela misericórdia, me arrependo dos pecados, mas o arrepender do pecado, como eu estava falando esses dias, não é você, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Não é só isso. É você chorar, porque uma hora, quando você cometeu o pecado, você insultou Deus. Você chegou diante de Deus com o seu pecado, você insultou a palavra dele, insultou os pensamentos dele, insultou tudo o que ele tinha de bom para você. É como você falasse para Deus, eu não preciso do Senhor com seus pecados. Eu escolho o pecado ao invés de escolher o Senhor. É você olhar minuciosamente, tá difícil essa palavra, minuciosamente para dentro de você e falar, Senhor,
eu estou errando nisso, eu errei nisso, Senhor. Eu quero me converter, eu quero mudar meu coração. Converta-se converte-se ao Senhor, que Ele compadecerá de vós. Que eu falei, Deus não tem prazer, tá? Deus não tem prazer em exercer o juízo dele. E Ele se compadecerá de vós. Volte-se para o Senhor, volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Não tem a sua religião, eu falo religião, tá? Seja você evangélico, seja católico, seja, sei lá, um bandista, um espiritismo, não tenha você a sua religião como verdade. Porque quando eu tenho algo meu como verdade, eu estou falando que todo mundo está errado e eu estou certo. Se o que você crê está diferente do que está escrito, ó, dá uma olhada aqui. É o texto que nós estamos lendo, tá? Se você crê que nos seus pensamentos, no que você crê, está diferente do que está escrito, então o que você crê é errado. O que você crê não agrada a Deus, tá? Se Deus nos deixou a palavra da verdade, e Ele sempre, a todo tempo Ele fala, creia nas minhas palavras, tereis vida. Creia nas minhas palavras, prosperareis. Creia em tudo o que Deus colocou sobre os cuidados. Mas foi escrito por homem? Foi, claro que foi. Ele ia usar o que? O papagaio, o jumento, sei lá, para escrever isso aqui? Ele tinha que escrever numa linguagem que você conhecesse. Então ele tinha que, através do espírito dele, entrar nas pessoas para que inspirasse essas pessoas a receber a revelação de Deus. Ou vocês creem que ainda não existem pessoas que recebem a revelação de Deus? Deixe o perverso o seu caminho, inique os seus pensamentos, converta-se ao Senhor e Ele se compadecerá de vós, porque Ele volte para o Senhor nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Pensa num Deus que nos perdoou. Desde o início, quando teve o primeiro pecado, ainda no Jardim do Éden, a misericórdia de Deus ali se manifestou. E de lá para cá, de geração em geração, nós temos afrontado a Deus, Senhor. Temos afrontado a Deus. Temos colocado nossa maneira de ser, de pensar, de agir acima do que Deus quer. E temos tido o resultado que temos hoje. Um povo corrupto, um povo prostituído, um povo distante de Deus, igrejas prostituídas, servos prostituídos, que não obedecem a Deus, que não creem em Deus, creem mais em homens, nas tradições humanas, do que em Deus. Oh Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não é porque você pensa da maneira que você quer pensar que os pensamentos de Deus têm que ser os seus. Deus é bem claro a falar, os meus pensamentos, tá? Não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos, nem os vossos caminhos, são os meus caminhos, diz o Senhor. Então não é porque você pensa que é dessa maneira que é dessa maneira. Não é porque o seu caminho é dessa maneira porque acha que Deus aprova. E uma das coisas que Deus me propôs esses dias é a respeito dos servos de Deus. Porque eles acham que são servos de Deus, que Deus não exerce o juízo sobre eles. São tolos. Porque o juízo de Deus é sobre maus e sobre bons. E os que estão perto do Senhor recebem o juízo de forma mais rápida. Né? Então, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, como diz, assim como os céus são mais altos do que
a terra, os pensamentos que estão nos céus são mais altos que o pensamento da terra, tá? Assim os meus caminhos, Deus falando, os meus caminhos são mais altos que os seus. Então desfaça-se dos seus pensamentos e elevem-se aos pensamentos de Deus. Esteja debaixo da cobertura de Deus, da proteção de Deus. Para que os pensamentos de Deus estejam te dirigindo como um só. Por onde Deus vai, você está sobre ele, tá? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então não tenha nada que você crê com a sua mente que não esteja na palavra de Deus como verdade, tá? Porque cientistas são desmascarados constantemente pelas verdades bíblicas, tá? Os filósofos, os teólogos, os servos, os ungidos, né? Os que acham que são, os que são donos da verdade, né? Tem pessoas que são donos da verdade. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Então, Deus fala assim, ó, toda palavra que sai da boca de Deus tem um propósito, tá? Então, se os pensamentos de Deus são maiores que os seus, os caminhos de Deus são mais altos que os seus, toda palavra que sai da boca de Deus não volta para ele sem cumprir um propósito. O exemplo, Deus fala, haja luz. O que a palavra fez? Fez com que houvesse luz. Ela voltou para Deus, já com o propósito construído. Então Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem um propósito dele através da sua vida. Não pensa que você nasceu para crescer, casar, ter filho, e do jeito que você acha que deve levar. Você foi feito para difundir a imagem de Deus nessa terra. E quando você não difunde a imagem de Deus nessa terra, você não está no propósito de Deus. Porque todo o propósito de Deus é bom. E toda a palavra de Deus é perfeita. Então ele o fez para que você tivesse um propósito nessa terra. E quando você voltar para diante dele, ele vai saber se você cumpriu esse propósito ou não. Mas qual que é o propósito? Busque a Deus, está na palavra dele o propósito da sua vida. Não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo que eu designei. Então toda a palavra de Deus, ela tem um propósito e esse propósito vai ser cumprido. E vai ter que prosperar naquilo que Deus designou. Então quando nós estamos sobre uma palavra de Deus, sobre o propósito de Deus, a prosperidade aqui já veio junto, né? Essa palavra vai prosperar naquilo que Deus, quer dizer, ela vai ter bom andamento em tudo, naquilo que Deus designou. Saireis com alegria e sereis guiados. Olha, podemos falar até na escatologia aqui, né? Quando a palavra de Deus se manifestar nessa terra, né? Através de Jesus Cristo, nós sairemos dessa terra com alegria. E em paz nós seremos guiados, porque vai ter o milênio de Deus nessa terra, os 1000 anos com o qual Deus vai governar. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá cipestre, em lugar da sarça crescerá murta, e será isto glória para o Senhor. Quer dizer, as coisas ruins vão ter se acabado. E memorial eterno que jamais será extinto. Então, esse breve vídeo que Deus deu a graça de a gente falar um pouco a respeito da misericórdia, da graça de Deus, eu falo para vocês, busquem a Deus, é de graça, a vossa alma viverá, ou seja, Deus quer que você tenha vida eterna com Ele. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe vocês, tá? Peço mais uma vez, compartilhe esse vídeo. É uma maneira de você
levar a palavra de Deus para as pessoas conhecerem um pouco, né? Aqui o intuito nosso é ensinar um pouco da Bíblia, ensinar e aprender, né? Que ninguém é dono da verdade. Então, a cada vez que você lê a Bíblia, você sabe que Deus vai revelando algo diferenciado. Hoje nós meditamos em Isaías 55, que fala a respeito da graça de Deus oferecida gratuitamente a todos. Eu peço que você compartilhe para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, né? O intuito desse vídeo, o intuito dessa igreja, não é a gente correr atrás de dinheiro, tá? É correr atrás de vidas. Nós não temos, graças a Deus, nós não precisamos de salário de igreja, porque Deus nos sustenta com o nosso trabalho, Deus nos dá força para trabalhar, né? As minhas mãos trabalham, levanto às 6 da manhã, durmo tarde, né? E glorifico a Deus por isso, porque Ele tem me dado um trabalho. Não preciso de nada que venha da igreja, porque eu preciso sim do Espírito Santo de Deus para me guiar, né? O restante, Deus é a obra dele. Ele dá para quem Ele quer, Ele concede autoridade para quem Ele quer, levanta a igreja onde quer e fecha onde quer. Então Deus abençoe vocês, abençoe sua vida, estejam buscando a Deus. É tempo da graça de Deus, tá? Deus abençoe, gente. Abraço.